Existe debaixo do sol e se alguma coisa pode lhe trazer satisfação. E hoje nós vamos falar sobre trabalho. Eclesiastes 2, a partir do versículo 18. Assim diz a palavra do Senhor. Também perdi o gosto por todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol, pois o resultado de tudo isso ficará para quem vier depois de mim. E quem pode dizer se ele será um sábio ou um tolo? No entanto, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isto é vaidade. Então tratei de fazer com que o meu coração perdesse a esperança de todo o trabalho com que me afadiguei debaixo do sol. Porque uma pessoa pode fazer o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas deixará o seu ganho como herança a quem por ele não se esforçou. Também isto é vaidade e grande mal. Pois que proveito alguém tem de todo o seu trabalho e de fadiga no seu coração, em que anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são cheios de dor e o seu trabalho é desgosto. Nem de noite o seu coração descansa. Também isto é vaidade. Não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber e fazer com que sua alma desfrute o que conseguiu do seu trabalho. No entanto, vi que isto vem da mão de Deus. Pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer à pessoa que lhe agrada. Mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra. Fala aos nossos corações, para que nós possamos ser confortados pela tua palavra, guiados pela tua palavra, encorajados, para que possamos fazer o trabalho do Senhor da melhor forma. É isso que nós pedimos e agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Queridos, trabalho é algo interessante. No trabalho, nós encontramos prazer em muitos momentos e nós encontramos frustração em muitos momentos. Alegria e tristeza. Poucas coisas debaixo do sol refletem tão bem o tema de Eclesiastes quanto o trabalho. É um misto de sentimentos. Mesmo quando a gente trabalha com o que a gente gosta. O mundo sempre fala de trabalho como sofrimento. Já diria Ed Mota em uma de suas músicas: eu não nasci para trabalho, eu não nasci para sofrer. Confúcio, ele vai nos dizer o seguinte: escolhas o trabalho que goste e não terás que trabalhar nenhum dia da sua vida. E eu tenho várias pessoas aqui que trabalham com o que gostam. E não é bem assim. Tem horas que a gente ama o que a gente faz, mas tem hora que cansa. E mesmo assim dá muito trabalho. Todo mundo conhece Seu Madruga. Seu Madruga é o exemplo, brasileiro e mexicano também, de antitrabalho, Ele é antitrabalho. Todo mundo sabe, por exemplo, quantos meses de aluguel Seu Madruga deve, 14 meses de aluguel. E num dos episódios, ele vai dizer assim: não existe trabalho ruim. O ruim é ter que trabalhar. Tem pessoas que dizem assim: eu amo o trabalho, eu sou fascinado pelo trabalho, eu posso passar horas e horas assistindo alguém trabalhar, assistindo o trabalho acontecer. Tem uma filosofia que diz assim: o pássaro que acorda cedo come a minhoca. Olha aí. Aí o outro que diz assim, ele pode dizer assim: certo, mas a minhoca que acorda cedo é comida, A tecnologia nos dá a oportunidade de trabalharmos menos. Do controle remoto a um programa que faz todos os cálculos para você. E o que é a vontade de ganhar na loteria?
O sonho de ganhar na loteria, de ganhar na Mega Sena, na Mega da Virada, é simplesmente o sonho de nunca mais ter que trabalhar. Qual é o sonho de muitas pessoas em passar num concurso? Muitas vezes é a motivação errada. Qual é a motivação? Trabalhar menos. Ou trabalhar menos é até bom, mas não confiar tanto no seu trabalho para ganhar o sustento. Porque se eu não trabalhar com tanta dedicação como eu tenho que trabalhar na minha empresa ou numa empresa particular, eu vou ganhar o mesmo salário. Então, eu não preciso trabalhar com tanta dedicação. Mas, por outro lado, o trabalho é algo que nos traz prazer. Não tem nada melhor do que você comprar alguma coisa. Eu consegui isso aqui como fruto do meu trabalho. Eu fui lá, Deus me ajudou, eu comecei isso aqui e agora, olha, todo o meu sustento foi por causa do meu trabalho. E isso é muito bom de conseguir. Isso não é pecado quando a gente bate meta, quando a gente recebe o nosso primeiro salário. Quando eu recebi o meu primeiro salário, eu disse assim, o que é que eu vou fazer com tanto dinheiro, né? Eu nunca recebi essa quantidade, né? Hoje em dia é o contrário, né? Hoje em dia eu vou fazer só com isso aqui, né? Mas é a realidade. Mas hoje a gente vai analisar isso. Por que o trabalho ele é tão frustrante e ele é tão agradável ao mesmo tempo? Ele é tão proveitoso, deleitoso ao mesmo tempo. Como é que isso é lindo e ao mesmo tempo é vaidade? E ao mesmo tempo é fumaça? E nós, quando eu estive aqui da última vez, no domingo passado, a gente refletiu sobre a morte e como a gente lida com a triste realidade de que não tem jeito. Sábio ou tolo, um dia a gente vai morrer, a gente vai para o mesmo lugar, debaixo do sol, na perspectiva debaixo do sol, que é debaixo da terra. E já que eu vou terminar como todo mundo, para que eu vou gastar energia com o trabalho? Essa é a indagação que ele levanta aqui a partir do versículo 18. Olha, sábio ou tolo vai para o mesmo lugar. Para que eu vou pegar a minha inteligência e trabalhar? E gastar energia com o trabalho? E olha, precisamos entender por que o trabalho ele é tão frustrante. O trabalho ele é tão frustrante por causa da queda. Quando a gente vai lá para Gênesis 3, 17 a 19... E a gente pode abrir, eu queria que os irmãos abrissem, por favor. Olha a fala aqui em Gênesis 3, logo após a queda. Gênesis 3, 17 a 19, por favor. Abra comigo a palavra de Deus. Olha o que Deus vai dizer a Adão. E Adão disse: por ter dado ouvidos à voz da sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. Então, esse é o castigo que Deus dá ao ser humano. Ou seja, o castigo é o trabalho? Será que o castigo é o trabalho? Muitas pessoas entendem, não, o castigo é o trabalho. Adão não fazia nada, né? E agora ele vai fazer alguma coisa por causa do pecado. Não. O trabalho não é o resultado da queda. Já existia trabalho antes, só que o trabalho era 100% belo, 100% proveitoso, 100% útil, sem pecado. A ordem de cultivar o mundo, de cuidar desse mundo, foi dada antes da queda. Mas agora não vai ser tão fácil, Adão. A terra não vai mais se abrir facilmente para você. A terra vai resistir ao seu domínio. A terra, a natureza, vai resistir ao seu governo. A queda tornou o fácil sofrido. A queda tornou o prazeroso penoso. Por isso, o trabalho nos aflige. Qual
o primeiro problema de Salomão aqui. Será que todo o meu trabalho vai ficar em boas mãos depois de mim? Olha, eu sou tão sábio, eu sou tão inteligente, eu estou aqui, construí o templo, continuei a unificação aqui do meu pai. Será que depois de mim vai cair na mão de um sábio ou de um tolo? E olha que ironia, não é? Ironicamente, na história, cai na mão de um tolo. Cai na mão do seu filho Roboão, que perde 10, 12 avos do reino. Divide o reino, não ouve as pessoas certas e perde 10, 12 avos do reino. Ou seja, cai na mão de um tolo. De que adianta construir um império se quando eu morrer o tolo vai lá e perde tudo? Essa é a indagação dele. Esse é o problema. O problema de Salomão é o nosso. Salomão quer controlar a vida depois da morte dele. Salomão quer controlar a vida pós-túmulo. Salomão está nos dizendo, se você está querendo segurar firme o seu legado, você está querendo segurar fumaça. Você está querendo segurar vapor, vaidade. Alguém vai estragar o seu legado. É isso que ele está dizendo. Essa é a verdade aqui. Alguém vai acabar com o seu legado. Pode levar 1, 2, 3, 10 gerações, mas não se engane, alguém vai estragar o seu legado. Já parou para pensar que todo mundo quer saber com que você trabalha? A sociedade quer saber disso. Assista qualquer documentário ou qualquer reportagem que você vai ver o nome da pessoa e o trabalho. As pessoas querem saber. Ninguém quer saber, qual é o seu nome, Douglas? E qual é o seu sorvete favorito? Não. Você faz o que da vida? Essa é a pergunta, né? Você trabalha em quê? Ninguém quer saber o sorvete favorito, qual é o tipo de cadastro que você amarra, se você gosta de quibe ou de coxinha. Não, isso aí você sabe depois. Mas primeiro o nome, depois o trabalho. Por quê? Porque isso é status. Eu preciso ter um trabalho para que as pessoas me admirem. Talvez a gente pense isso. Preciso de um trabalho tal aqui, desse trabalho. Se eu tiver esse trabalho, as pessoas vão parar de zombar de mim. Vão me tratar com mais respeito. Nós tendemos a colocar o nosso valor na nossa ocupação. Eu faço isso, então as pessoas vão me respeitar. Mas nós precisamos entender, não somos o nosso trabalho. Não somos o nosso trabalho. Precisamos parar de idolatrar o trabalho. É penoso trabalhar. É penoso conseguir um emprego. Quem ficou algum tempo desempregado sabe que não é fácil. É penoso você não saber se vai durar no final do mês. Olha, eu não sei se final do mês eu vou ficar aqui. O negócio está apertando. Trabalho é muito cansativo. O sábado às vezes vem, né? Geralmente o sábado é o dia que a gente descansa. Que nada. É o dia que a gente vai resolver todas as outras coisas que a gente não faz enquanto está trabalhando. Qualquer dia de folga é assim. Qual é o dia de folga que a gente diz? Vou tirar para dormir o dia todo. Sempre tem algum médico, sempre tem alguma coisa que a gente precisa fazer. Ou em casa, ou dar atenção em casa. O trabalho nunca para. E se fosse só físico, é o de menos. É o trabalho mental. A gente tem que lidar com coisas no nosso coração, coisas que faz o nosso coração apertar, que faz a nossa cabeça doer, preocupações. Eu não sei se vocês se identificam, discussão com um colega no trabalho, ou discussão com o chefe, ou com o funcionário, incompreensão do chefe, ou incompreensão do funcionário. Tudo isso leva a um cansaço mental, algo que é exaustivo. Olha o que ele diz no versículo 23. Porque todos os seus dias são cheios de dor e o seu trabalho é desgosto, nem de noite o seu coração descansa. Também isso é vaidade. Quantas vezes você vai deitar no travesseiro e você fica repassando a sua agenda do próximo dia? Você nem descansa. Você dorme pensando na agenda.
eu tenho que fazer isso, eita, tem aquela reunião. Ou você repassa uma discussão que você deveria ter tido com fulano no trabalho. Tudo que você devia ter dito a ele, você diz no travesseiro. Olha, você não merece. Você não disse nada a ele, mas no travesseiro você diz. Você repassa a discussão, você repassa a agenda, você não descansa. E quando a gente considera o nosso trabalho chato, por mais que a gente goste, tem uma hora que virou enfado. Eu amo dar aula, mas experimente dar 15 aulas seguidas no dia. Para meninos de 10, 12 anos. Eu adoro dar aula, mas no fim do dia, que ótimo, eu dei 15 aulas seguidas, eu nem almocei, eu nasci para isso. Maravilhoso. Pode ser muito bom. Quem não ama ensinar, não vai conseguir ensinar. Mas é cansativo. Cansa. É penoso. Muitas pessoas, elas só querem estar no trabalho por causa do salário. Elas não gostam do seu trabalho. Elas só estão por causa do salário. E aí, na sua vida toda, a única coisa que você acha boa é na hora de receber. É o único momento do mês que você fica feliz. É só quando você recebe. Só. Ah, mas eu queria esse trabalho para ganhar dinheiro e para viajar. E para dar isso tudo para os meus filhos. E para... Pronto. O único momento da sua vida feliz é no dia da viagem daquele ano, porque o resto, as outras 24 horas, quando você trabalha, você não gosta daquilo. Isso muitas vezes acontece. E a ansiedade do trabalho. Olha, não depende apenas de mim. Eu não posso sair desse emprego, né? Eu não posso abandonar assim. É claro que ninguém vai abandonar o emprego do nada. Não está fácil conseguir emprego, não está fácil manter o emprego. Mas muitas vezes a gente pensa, olha, meu filho depende de mim. Minha esposa depende de mim. Essa casa depende de mim. Entendam, nada depende de nós. Ninguém depende de você. Ninguém depende de mim. Você não depende de você. Sua família não depende de você. Todos nós dependemos de Deus. Jogue essa ansiedade debaixo da sua vontade. Porque ninguém depende de mim. Se dependesse de mim, Isabel não estaria aqui, Mariana não estaria aqui. Nós dependemos de Deus. Essa dependência que nós temos que achar. Somos assim. Às vezes a gente não teve uma oportunidade e às vezes a gente quer dar uma oportunidade melhor para os nossos filhos. Olha, eu tenho uma estabilidade e eu vou dar algo que eu não dei para... Não tive. Mas a idolatria do trabalho pode partir daí para deixar o melhor para as pessoas que eu amo no trabalho. Eu começo a fazer de tudo. Até fazer coisas não cristãs. Até fazer coisas não lícitas. Coisas estranhas. Eu separo trabalho de cristianismo. Quantas vezes eu já ouvi isso? Não, pastor, meu trabalho não dá para ser crente. Não tem como. Tem que separar. Eu estou aqui na igreja, mas no meu trabalho é outra pessoa, é outra filosofia ali, porque senão eu não vou ganhar dinheiro, não vou sustentar minha família. Então, cristianismo é uma coisa, trabalho é outra. É múltiplos deuses. Eu passo a ter múltiplos deuses. Eu adoro a Deus e adoro a outros deuses. E automaticamente eu não adoro a Deus. Porque Deus não permite nós termos múltiplos deuses. Volte lá para o versículo 21. Porque uma pessoa pode fazer o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade. Mas deixará o seu ganho como herança a quem por ele não se esforçou. Também isto é vaidade e grande mal. Muitas vezes essa é a frustração que nós temos. A gente não precisa morrer para deixar o nosso trabalho para quem não trabalha. Olha os nossos impostos, por exemplo. Olha o quanto a gente paga de imposto. A gente trabalha tanto para pagar os impostos para sustentar quem não quer trabalhar. Essa é uma frustração muito grande. Olha para onde está indo os meus impostos. Olha o que essa pessoa está fazendo com os meus impostos. Nada. Antes não fizesse nada, né? Está roubando. Está fazendo alguma coisa. Está pegando os impostos para eles. E quando a gente tem uma ideia de um projeto, uma ideia massa, que vai dar dinheiro, que vai dar lucro para a empresa, e vem um malandrão e rouba a sua ideia. Isso acontece. Ou quando o patrão pega a sua ideia, lucra e diz, valeu.
o teu salário é o mesmo, né? Olha, muito boa a sua ideia, viu? Lucrei muito. Olha como deu resultado. Mas fica aí, fica de boa. Isso acontece muito também. E aí o que é que a gente faz na frustração? Ah, é assim? Então eu vou fazer o feijão com arroz, né? Eu vou fazer o básico. Eu me esforço tanto, ganho a mesma coisa. Fulano não se esforça nada, ganha a mesma coisa. Eu não vale a pena. Será que vale a pena tanto esforço? Salomão está dizendo, será que vale a pena tanta criatividade, tanta sabedoria, tanto conhecimento, tanta habilidade? Tanta coisa que nós fazemos com tanto empenho e vai acabar quando a gente morrer? Às vezes eu olho, hoje está na casa dos meus pais, né? Mas eu olho para a minha coleção de DVDs. Os irmãos sabem que eu tenho uma coleção de DVDs, né? Eu olho assim e digo, rapaz, eu gastei tanto dinheiro aqui. Se eu fosse calcular, eu não tenho noção. Mas é tanto dinheiro. Às vezes a minha mesada era R$50 e o DVD era R$50. E aí acabou, eu comprava o DVD e ficava feliz. O DVD, com fome na cantina. E eu gostava de comer, ainda gosto, né? Mas, tanto empenho, tanta dedicação. Tem edição de colecionador lá que Mariana nem imagina o preço, né? Não é nem casada ainda, né? Que eu digo, quanto eu me empenhei. E olha, isso aqui não esperou nem eu morrer para acabar, né? Já acabou, né? Que agora é o quarto de Isabel lá. Eu tô vendo se depois a gente vai para um lugar mais espaçoso para eu arranjar um lugar, né? Para ficar, porque pelo menos até onde eu morrer, quando eu morrer eu sei que acabou, né? Quem assiste DVD hoje, né? Quem bota um DVD para assistir filme hoje? Não tem. Acabou. Acabou antes de eu morrer. Tanto empenho, tanto investimento. Às vezes as pessoas colecionam coisas e juntam. E é tanto empenho e aquilo ali vai acabar. E aquilo ali quando você morrer vai ser vendido. O seu filho, o seu neto não dá tanto valor àquilo ali como você dá. Quanto você investiu. Aquilo que você lutou para conseguir. Eu lembro do meu primeiro DVD que eu comprei, que a gente ergueu do zero. Outros virão e não vão valorizar, e não vão cuidar, vão vender, vão fechar contrato com outros, e acabou. Nós não temos o controle. Meus alunos me perguntam muito, professor, por que a pirâmide é tão grande? Se só abrigava 2 corpos, o da rainha e do faraó e os seus tesouros. Olha, essa sala aqui estava excelente para o que eles iam guardar. Mas por que tão grande? Porque é uma tentativa tola. Eles achavam que iam voltar à vida, iam usufruir de tudo aquilo ali. Grandes homens, grandes, com construções monumentais, na tentativa tola de voltar à vida e usufruir, acreditando naquilo. Tolos. Aquilo ali nunca vai acontecer, nunca aconteceu e nunca vai acontecer. E para onde eles foram, esse é o menor dos problemas. Não coloque no seu trabalho a esperança da sua vida. Às vezes bate a questão, todo mundo já pensou isso quando trabalha, o que eu faço é útil? Olha, no final isso aqui vai valer a pena? Eu estou somando em quê? Você acha que como pastor a gente não sente isso, não pensa isso? Será que vale a pena tantas horas de sermão? Será que as pessoas estão ouvindo ou vocês estão educadamente balançando a cabeça? Sim, estou entendendo nada, estou pensando nas dívidas de amanhã. Amanhã tem fulano para atender, tem que fazer aquilo. Será que vale a pena tantas horas de aconselhamento, de estudo? Por isso que Salomão reflete sim, sobre isso. Olha, nem de noite você tem descanso. Sempre tem trabalho. Sempre tem trabalho. O trabalho não acaba, você não descansa porque está preocupado com o trabalho, sempre tem mais trabalho e depois você morre. Essa é a vida de muita gente. Se a sua vida for só trabalho, você só vai encontrar fumaça. Mas ele nos dá um lampejo de esperança nesses versículos. Olha o que é que ele vai dizer a partir do versículo 24. Parece que é só depressão, mas não.
Olha que Salomão agora está esperançoso. Versículo 24. Não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber e fazer com que a sua alma desfrute o que conseguiu do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Então, a partir do versículo 24, esse é o nosso último ponto, ele começa a mudar o ritmo. É como se ele tivesse achado um oásis no meio do deserto. Olha, tem uma esperança aqui. Temos aqui o outro lado do trabalho. O trabalho pode ser penoso, mas ao mesmo tempo ele pode ser prazeroso. Apesar de tanta angústia, nós temos prazer no trabalho. Nós temos prazer, pelo menos, no fruto do trabalho. Olha, eu nunca tinha pensado em ter um carro como esse. O meu trabalho me deu esse carro. Não é pecado você ter o carro dos sonhos. Se você trabalhou para conseguir aquele carro, para conseguir aquela casa de praia, aquela casa de campo, aquele luxo que você tanto sonhou em descansar e dizer, poxa, isso aqui foi fruto do trabalho, eu e minha esposa, a gente pensou, a gente arquitetou, planejou e conseguiu. Tem algum problema disso? De forma nenhuma. Por que buscamos e achamos prazer no trabalho? Porque somos a imagem de Deus e Deus trabalha. Deus trabalha e muito. Deus nos dotou de criatividade e de vontade de trabalhar. E junto com isso, Ele nos deu um padrão de descanso. O mesmo Deus vai dizer, olha, eu estou lhe dando 7 dias. 6 dias pode trabalhar. À vontade. Pegue a saúde que eu estou lhe dando, pegue a criatividade que eu estou lhe dando e vá tocar o seu negócio, vá trabalhar. 6 dias você está liberado. Mas no 7º dia, um dia você vai separar, você não vai trabalhar. Você vai descansar. O pastor Rodrigo falou sobre o que é esse descanso. Descanso aqui não é dormir. Descanso aqui é você não fazer o que você geralmente faz nesses 6 dias. Se trabalharmos seriamente, programados, nesses 6 dias, não vamos precisar do 7º para trabalhar. É claro, o mesmo pastor Rodrigo falou das situações de emergência, sobrevivência. Como é que um médico vai sair do plantão no 7º dia? Não pode. Ele está cuidando ali da sociedade. Então ele disse, para a própria regra, existem as exceções. Mas a maioria dos nossos trabalhos, não todos, mas a maioria dos nossos trabalhos, pode existir uma programação ali para que a gente separe o dia do Senhor. É claro que muitas vezes existe uma escala e você não pode sair da escala. Mas se a gente puder ali, eu posso te cobrir no outro dia e ali a gente puder dar esse jeito, tem hora que não dá, não tem como dar, tem que cumprir a escala, acabou. Você vai, você cumpre a escala, não tem jeito. Eu também não posso ser aqui Caxias de dizer, não, você tem que sair da escala, peça demissão e venha para a igreja. Não, você precisa sustentar a sua família, você precisa se sustentar. Mas é claro que a maioria dos nossos trabalhos, a gente pode dizer, não, vou separar aqui. Se a gente se programar, mesmo que ainda falte tempo para trabalho naquela semana, você pode pegar o trabalho e jogar para os outros 6 dias. E deixar aquele dia lá separado para Deus. O próprio Jesus falou, meu Pai trabalha até hoje e eu também. Você foi feito por Deus para trabalhar também. Você foi feito por Deus para praticar a criatividade que Ele dotou você com seus talentos. Por isso, força e coragem. É importante você contemplar o fruto do seu trabalho. Isso é importantíssimo. Tem gente que acha que não merece contemplar o fruto do trabalho. Agora que eu estou viajando aqui, agora que eu estou desfrutando com a minha família, o fruto do meu salário, as férias, não, eu não mereço isso, eu tinha que estar trabalhando mais, eu estou perdendo tempo aqui, eu podia estar ganhando dinheiro. Isso é pecado. Nós temos que desfrutar o fruto do trabalho, porque isso nos dá motivação para trabalhar mais, com mais empenho, com mais criatividade.
Olha o padrão, tem o trabalho, tem o descanso. Para o nosso trabalho também existe esse padrão, deve existir esse padrão. E não importa profissão ou vocação, você não só honra a Deus sendo pastor ou missionário, de forma nenhuma. Você honra a Deus na profissão que Ele escolheu para você ser. E eu tenho certeza que tem formas de... Você sabe a forma de honrar a Deus no seu trabalho, e você sabe a forma de desagradar a Deus no seu trabalho. Você sabe como os outros desagradam a Deus no seu trabalho. E você sabe que não deve fazer isso. 1981, tem um filme chamado Carruagens de Fogo, antigo, daquela trilha sonora lá que a pessoa está correndo em câmera lenta, né, das Olimpíadas, pronto. E aí, nós temos um homem chamado Eric, que ele foi treinado desde pequeno com a sua irmã para ser missionário. E ele estava a ponto de ser missionário no Japão. Só que ele era muito bom em correr. Ele era o melhor. Ele corria muito bem. Ninguém ficava na frente dele. Igual a Michael Phelps. Não, Michael Phelps é natação, né? O Bolt, pronto. Sou muito bom de esporte, né? Igual o Bolt. Ele corria muito bem. E aí surgiu a oportunidade dele ir para as Olimpíadas. Só que ele ia ter que deixar de ser missionário. E aí a sua irmã começa a confrontar ele. A dizer, olha, você está deixando de agradar a Deus lá. A gente foi treinado para ser missionário e você vai correr nas Olimpíadas. E aí tem uma cena que ele discute com a irmã e ele diz a seguinte frase. Eu adoro essa frase. Ele diz assim, Deus me fez rápido. E quando eu corro, eu sinto o seu prazer. Desistir seria um desacato. Vencer será honrá-lo. Então, na nossa tarefa, no nosso trabalho, por mais invisível que ele seja o que for, palestrar ou trocar lixo, julgar ou entregar jornais, fazer bem feito é honrar a Deus, e não fazer é um desacato. Deus tem prazer em ver seus filhos e filhas criados à sua imagem realizarem tarefas diversas para a sua glória. Lutero vai nos dizer, o mundo todo deveria servir a Deus, não apenas a igreja, mas o lar, a cozinha, o porão, a oficina, os campos. Mas a partir do momento que nós atraímos a atenção para nós, o trabalho ele se torna um fim em si mesmo. Perdemos essa sensação, perdemos esse prazer, perdemos essa conexão. Enquanto olharmos apenas para debaixo do sol, cavar, plantar, colher, ensinar, é apenas dor. É apenas desgaste. Não vai valer a pena. O sucessor vai vir e vai destruir tudo que você construiu. Mas quando a gente olha acima do sol, para quem nós estamos cavando? Para quem nós estamos ensinando? Quem é o nosso chefe? Para quem nós estamos colhendo? Para a glória de quem eu estou pregando, eu estou ensinando? É a partir daí que você começa a olhar o trabalho como fruto e dádiva do Senhor. Salomão, ele nos diz que Deus nos dá momento de alegria. Deus é muito gracioso, porque mesmo nesse mundo caído, onde o pecado opera, não é só tristeza e sofrimento. Tem momentos de regozijo, tem momentos de alegria, tem momentos que a gente desfruta o fruto do nosso trabalho. Mesmo depois da queda, Ele pode nos dar satisfação com o trabalho. E precisamos aproveitar esses frutos. Precisamos entender que temos que ter tempo para separarmos isso. Parar, desfrutar, é muito importante. Mas veja, ele falou, logo no início do capítulo 2, que, olha, quanto maior o conhecimento, maior a tristeza, que você tentar achar alegria com comida, com bebida, viver rindo, isso não vai trazer satisfação no coração, e agora ele manda a gente fazer exatamente isso. Comer, beber, rir, se divertir.
Por que que ele diz que isso não traz satisfação e agora ele está dizendo que não tem nada melhor do que fazer isso? Existe uma contradição aqui? De forma nenhuma. A questão é, o que vai determinar se a sua vida vai bem ou mal é onde você coloca essas coisas. Se comida, trabalho, bebida e alegria forem o centro do nosso coração, então isso vai ser fumaça. Então isso é vaidade. Mas se você recebe isso como fruto, como dádiva, se você entende que isso vem da mão de Deus, então você pode aproveitar isso da forma correta, na hora correta. A solução está na perspectiva eterna. Essas coisas têm que parar de ser na nossa vida o centro, um fim em si mesmo. Vamos parar de viver apenas esperando a próxima festa, a próxima viagem, o próximo filme, a próxima temporada, o próximo dia do lixo. Vamos entender que essas coisas devem ser vividas, mas elas têm uma aplicação eterna. Qual é a diferença de nós e os ímpios? Todas essas bênçãos terrenas, o ímpio tem. Muitas vezes ele consegue com um trabalho cheio de corrupção, ou não, honestamente. Seja como for, ele também desfruta do seu trabalho e eles têm as mesmas recompensas terrenas e materiais que nós temos. Qual é a diferença? A diferença é que nós salvos, nós sabemos de onde vêm essas dádivas e qual o lugar delas na nossa vida. E isso não tem preço. Isso faz você aproveitar tudo isso que o ímpio aproveita também, mas da forma certa, na perspectiva certa. Enquanto vivemos na base do merecimento, eu ganho porque eu mereço, eu tenho porque eu mereço, eu não vou olhar essas coisas como dádiva do Senhor. Estamos tentando pegar fumaça com a mão. Muitas pessoas fazem isso. Até crentes pensam assim. Quando eu juntar esse valor, quando eu conseguir aquilo ali, aí eu vou começar a aproveitar a vida. Já ouviu falar disso? Não, quando eu chegar nesse patamar aqui, agora eu tenho só que trabalhar, não aproveitar nada, não desfrutar de nada, só trabalhar. Quando eu chegar nisso aqui que eu quero, eu vou começar a aproveitar a vida. Não, o chamado é trabalho a vida toda, acompanhado de frutos, resultados de uma vida de trabalho. Nós temos o privilégio de ter a alegria da salvação e Deus ainda dá outra coisa pra gente. O privilégio de aproveitar a vida, aproveitar a família, aproveitar a igreja, aproveitar a comunhão, mesmo nesse mundo caído, cheio de pecado. Então, para nós concluirmos, irmãos, versículo 26, diz assim: porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer à pessoa que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar aquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Esse pecador aqui, ele é traduzido como ímpio, porque nós eleitos somos pecadores. É só ao pecador que ele dá trabalho, ao ímpio que ele dá trabalho, a gente não trabalha. Não é isso que ele está dizendo. Mas veja, ele está dizendo assim, olha, Deus ele está usando o seu patrão, Deus ele está usando o político descrente muitas vezes para lhe dar trabalho, mas você pega esse trabalho que ele deu até numa conjuntura talvez errada para lucrar em cima de você só, sem nenhuma compaixão, sem nada, mas você pega esse trabalho e usa para glorificar a Deus. Ele usa você para lucrar, mas você usa ele para glorificar a Deus. É isso que ele está dizendo. Ele usa você para lucrar, mas no final Deus está usando ele para você, nesse trabalho que ele lhe deu, glorificar a Deus. Quem é que está sendo mais usado aí? É isso que Salomão está dizendo. O seu patrão pensa que ele está só lucrando, que ele está ganhando, mas ele nem imagina que antes disso, Deus está usando ele para lhe abençoar com o trabalho, a fim de você usar os frutos para a glória de Deus. E se você foi comprado por Cristo,
se Ele morreu por você na cruz, se Ele ressuscitou por você, o resultado do seu trabalho é ver o mundo funcionando diferente para você. O que para o descrente é só canseira e enfado, para você é vocação. Os frutos não são ídolos. A gente só aproveita a vida quando colocamos as coisas da vida nos lugares corretos. Os frutos não são o centro. O centro é Deus. E essas coisas são resultados. Quando isso acontece, as coisas boas dessas vidas ficam ainda melhores. Tudo fica melhor no lugar certo e na hora certa. Comida na hora certa. Viagem na hora certa. Praia na hora certa. Namoro na hora certa. A bebida na hora certa. As férias na hora certa. O prazer não está nessas coisas. O prazer está através dessas coisas. Somos os mais aptos a apreciar e a viver os prazeres desse mundo, porque somos os únicos que podemos entender o lugar e a hora de cada um desses prazeres. E qual a dosagem e como fazer. Quando eu falo prazeres desse mundo, não é nada pecaminoso. São os prazeres que as dádivas de Deus, que Deus nos dá. O problema é como manuseamos. Parece que os donos do mundo são os desonestos, os corruptos, os que pegam atalhos, os que furam fila, os que mentem, os que inventam. Salomão está dizendo que existe um amanhã, e esse amanhã está produzindo um novo fruto. Tudo que está sendo produzido é bom e pertence a Cristo, e se é de Cristo, é nosso. Renato Russo vai dizer uma vez: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Mas a sabedoria bíblica diz o contrário. É preciso amar as pessoas porque existirá um amanhã. Não é como se não houvesse amanhã, não. Vai haver um amanhã. E nesse amanhã estaremos onde? No céu. Estaremos todos juntos. Existe algo muito melhor do que aproveitar o mundo como se não houvesse amanhã. É aproveitar o mundo tendo a convicção de que haverá amanhã. E esse amanhã não terá fim, ele será eterno. Tudo que os ímpios produzem, ele está dizendo no 26, é para o nosso benefício. Porque todos obedecem ao decreto de Deus. Mas só dá para entender isso numa perspectiva acima do sol. E eu termino com outro filme. Onde os fracos não têm vez. Filmão. Ganhador de Oscar. Filme dos irmãos Coen. E esse filme fala de um xerife tentando pegar um assassino terrível. Um assassino que ele já está no fim de carreira, é o Tommy Lee Jones. Ele está acabando a carreira, é o último caso da vida dele. E ele pegou um assassino que ele nunca tinha visto na vida. Um homem truculento, um serial killer, algo que ele nunca viu. E o filme ele é bem frustrante. Spoiler agora, né? Porque no final o assassino não é pego por ele. E ele vai ter que se aposentar e deixar o caso e tudo para outro xerife. E aí é bem frustrante, porque a gente fica achando que ele vai conseguir, é o último caso da vida dele, ou acabou o tempo, aposentadoria. Ele percebe que ele está muito velho, ele não vai pegar esse bandido. Esse bandido é mais esperto, é mais jovem, não tem condições. Ele precisa passar o bastão. E essa é a frustração. Não dá. Eu não vou conseguir. Na minha condição física, já deu. Eu tenho que dar oportunidade para outro xerife. E eu gosto do ensinamento porque nada depende de nós. Não está em nossas mãos. Essa é uma das verdades mais duras da nossa vida, mas também mais libertadoras. Achar que você depende de si.
é vaidade. Sua família não depende de você, sua igreja não depende de você, nem você depende de você. Somos apenas um instrumento nas mãos do maior trabalhador. Aprenda a receber das mãos deles as boas dádivas com ações de graças. Porque, na verdade, tudo está consumado. O trabalho que você deveria se preocupar, a obra que você deveria se preocupar, a sua salvação, conquistar a sua salvação, na verdade, está consumado. Já foi conquistada há mais de 2000 anos atrás, na cruz do Calvário. Então devemos descansar no Senhor e saber que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura e meditação da Tua Palavra. Nos abençoa nesta manhã, Senhor. Obrigado por cada vida que está